Olá, olá, sejam todos bem-vindos a essa live. Vamos esperar um pouquinho e aguardar as pessoas também irem chegando para essa live maravilhosa que vamos iniciar hoje. O tema de hoje muito interessante sobre relacionamento com o autista e entre autistas, tá? Então vamos falar hoje de um tema muito importante e claro, que eu vou trazer uma mensagem para todas as mulheres, né, que são maravilhosas. Todo dia é dia da mulher, né? A gente enfrenta várias situações, mas assim, claro que eu vou ler uma mensagem para todas as mulheres nesse momento e homenageá-las. Essa live também vai falar muito sobre relacionamento com o autista e entre autista, mas eu vou deixar bem claro também muitas particularidades, né? Porque eu, como autista, tenho muito a dizer e muito a colaborar com vocês. Espero que seja muito boa essa live, que tenham muitas informações e convide as pessoas que queiram assistir. Tem essa setinha aqui ao lado e vai convidando pessoas para que elas também possam ter essas informações. Tá bom? Vamos aguardar mais um pouquinho a chegada de mais pessoas, tá? Só mais um minutinho, tá bom? Para mim poder ler essa mensagem e também desejar a todas as mães atípicas, né, que estão aqui assistindo essa live, que também necessita de muito cuidado, de muito carinho, de muita atenção. Não por ser só mulher, mas sim por ser guerreiras e corajosas. Porque não é muito fácil ser mãe atípica, né? Uma mãe neurotípica já é difícil, porque assim, a educação é bem complexa dos nossos filhos e também o convívio social. A mãe atípica, ela tem, além de tudo, de ser uma mãe leoa, de estar sempre direcionada a cuidar e a dar o melhor suporte para os seus filhos. Então, é uma superação. É uma necessidade de muito carinho e de muita atenção também. Quem cuida precisa de cuidado, tá bom? Então, eu vou começar a ler para vocês essa linda mensagem que eu recebi hoje de manhã. E também quero passar para vocês e deixar para vocês que está dentro do tema de hoje. Mulher. Nada mais contraditório do que ser mulher. Mulher que pensa com o coração, age pela emoção e vence pelo amor. Vive milhões de emoções num só dia e transmite cada um deles num único olhar. E transmite cada uma delas num único olhar. Que cobra de si a perfeição e vive arrumando desculpas para os erros. Daqueles a quem ama, que hospeda no ventre outras almas, dá à luz e depois fica cega diante da beleza dos filhos que gera. Que dá asas, ensina a voar, mas que não quer ver partir os pássaros, mesmo sabendo que eles não lhe pertencem. Que se enfeita toda e perfuma o leito, ainda que seu amor nem perceba mais tais detalhes. Como numa mágica transforma em luz e sorriso as dores que sente na alma, só para ninguém notar. E ainda tem que ser forte para dar os ombros para quem neles precisa chorar. Feliz do homem que por um dia souber entender a alma da mulher. Feliz Dia das Mulheres, essa é a minha mensagem a todas as mulheres, né, que não estão presentes, mas vão assistir essa live depois e receber esse carinho, a minha admiração por estar sempre junta das mulheres, independente do lugar, no consultório, nas escolas, na clínica, em todos os espaços sociais. Eu sempre estou junto de mulheres guerreiras, fortes, para que elas tenham um amplo conhecimento. Também tenham certeza de que são muito amadas, poderosas e ousadas, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre relacionamento com autista e entre autista. E assim, o primeiro ponto que eu deixo bem claro
dentro desse momento é que o autista, para ter um relacionamento, ele primeiro, ele precisa deixar bem claro o seu suporte, aonde moram os seus prejuízos, para que a outra pessoa ela possa entender e ter empatia nesse lugar, nessa área de prejuízo. Quando eu digo prejuízo, o que eu quero dizer? Muitas pessoas autistas, elas não gostam de contato físico, né? Não gosta de muito abraço, não gosta de muito beijo, principalmente as mulheres autistas, né? O que acontece? Hoje eu vou citar as mulheres, porque estudos indicam que para ter o suporte e para você entender se realmente a mulher é autista ou não, a menina ou a mulher, ainda não tem um estudo comprovado. Por quê? Porque na mulher ele é mais difícil de ser encontrado, de ser diagnosticado, porque nós temos o mask, a máscara que a gente utiliza para todos os ambientes. E a gente aprende a se adaptar na sociedade. A gente entende que a gente precisa estar naquele lugar e a gente aprende através do visual, da repetição e da cobrança de quem está em torno, do ambiente social que nós estamos. Então, como a mulher já nasce pré-determinada a aprender, a cuidar do próximo, a ter o filho e a ter todas essas circunstâncias, então a mulher é mais complexo o diagnóstico. Eu digo isso porque o meu diagnóstico, ele demorou 7 anos para ele poder ser fechado. Então, eu fiquei em estudos durante 7 anos da minha vida, autoconhecendo e autoavaliando para que isso pudesse ser encontrado e realmente eu ser diagnosticada. Então, por isso que eu falo, a mulher ou a menina, quando eu estou na clínica avaliando, eu tenho que ver muitas particularidades e onde realmente moram os seus prejuízos, porque nem todo mundo é autista, realmente nem todo mundo é autista. O que a gente precisa entender? Que para ser autista, independe do sexo, ou homem ou a mulher, nós temos que ter os critérios do DSM-5 na escala dentro do DSM-5, nós temos a primeira escala, que é a A, que nós temos que ter todos os critérios dentro dele, e também na escala B, ao menos a metade dos critérios. Só que dentre eles, alguns critérios não cabem às mulheres. E aí cabe uma outra investigação que aí é mais aprofundada, né? Que são, assim, comportamentos, né? Onde moram os prejuízos. E na mulher nós temos ainda um maior agravante, que é os hormônios, a oscilação hormonal. Né, que a gente tem sempre aquela transformação, que a gente tá bem, daqui a pouco tá chorando, daqui a pouco não. É assim, nós temos o humor tem várias oscilações. Então, são os comportamentos que nós temos também. Então, por isso que é complicado ter um diagnóstico rápido de uma mulher ou de uma menina. Porque ela consegue dominar, ela consegue driblar os critérios. Então, tem que ser um olhar clínico e muito profundo para você ter realmente esse diagnóstico. E quando a gente traz para o relacionamento, a gente traz assim inúmeras dificuldades. Eu digo dificuldades de convívio mesmo, de convívio dentro do relacionamento, dentro do casamento, ou no namoro, ou simplesmente no conhecer uma pessoa. Né, no trocar informações com uma outra pessoa. É bem complexo. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem uma interação social diferente das demais. Ou nós temos uma conversa direta, né? E muitas vezes a gente não sabe iniciar uma conversa. Não sabe por onde começar. E a gente fica meio quietinho, né? Normalmente, o que acontece? A gente quer ser invisível, para que as pessoas não nos vejam. E esse é um dos agravantes. A gente precisa ser visto e a gente precisa ser entendido dentro dessa perspectiva. O que acontece normalmente no relacionamento, principalmente eu digo das mulheres, hoje em um dia especial, eu estou explicando o relacionamento com o autista e entre autista focado nas mulheres. Por quê? Porque as mulheres, elas precisam de uma atenção a mais nesse quesito,
por todas as oscilações. E quando a gente tem as oscilações, às vezes a gente precisa do tempo de respirar, né? A gente precisa do tempo de respirar. A gente não tem essa coerência, né? De ter um tempo sem estar respirando. O respirar é o quê? Ter, principalmente, atividades sozinhas. É necessário. Eu falo assim, nem todas as mulheres autistas são iguais às outras, mas eu digo pelo meu caso em particular, eu preciso sempre de um momento para respirar, momento sozinha, momento de reflexão. Então eu não gosto de muito barulho, porque eu tenho fobia social quando eu tenho muita exposição social. Eu posso conversar muito bem, eu posso estar entre todos, eu posso estar conversando com muitas pessoas, mas eu chego um momento que eu tenho a estafa social, a fobia social. E muitas mulheres, elas têm isso, mas elas não sabem como expressar para falar com o próximo, ou para demonstrar que ela precisa desse tempo, desse momento de ficar sozinha, que a sua cabeça está em confusão, em um colapso de tantas informações. Então, às vezes, o relacionamento, ele pode até ser prejudicado diante dessas circunstâncias, do não respeitar a sua parceira ou a sua namorada, a sua esposa, diante dessa necessidade. A necessidade de estar sozinha, de estar consigo mesmo. Às vezes ela deixa o celular por nada. Ela não vai responder, mas por quê? Não porque ela está fazendo algo, mas sim porque ela precisa desse tempo. Outro item importante, não cobre, não questione uma mulher autista. E se for questionar, questione de uma forma direta, não indireta. Não tente florear ou colocar muitas palavras complexas em uma coisa que você quer questionar para uma mulher autista. Simplesmente perguntas objetivas, mas que ela tenha compreensão. Porque muitas vezes a gente tem um delay, que eu digo assim, um momento de espera e você precisa compreender o que a pessoa quer. Porque a gente tem muita dificuldade em adaptação social e também em ser restritiva no comportamento. A gente tem uma inflexibilidade comportamental, uma inflexibilidade social. O que seria isso? A gente não aceita os nãos, às vezes a gente não quer ir em tal lugar, às vezes a gente não quer convívio social, quer ficar sozinho. Então, assim, precisa ser de compreensão nesse momento. E o olhar e a comunicação também, ela tem dificuldade. Por que a comunicação? E a comunicação não é simplesmente falar, não é simplesmente falar. A comunicação, ela tem várias formas de comunicação. E no relacionamento, essa comunicação, ela tem que ser estabelecida de várias formas. E a outra pessoa precisa compreender os comportamentos da sua parceira. Ele precisa também ter um olhar clínico e entender todas as necessidades dela, das particularidades, né? Porque, assim, o humor muda constantemente. Nós temos, claro, que autistas, elas têm comorbidades. No meu caso, eu tenho TDAH. Então, assim, e também tenho crises de ansiedade. No entanto, sobrepeso, que atribui muito às crises de ansiedade. Então, o que acontece? O parceiro, ou o namorado, ou quem quer que seja, ele tem que ter uma compreensão muito grande, tem que ter muita paciência, muita empatia para entender esse lado, essa necessidade, né, de ter o cuidado, mas também de não ser sufocante, de cobrar algumas coisas, mas saber como cobrar, né, não exigir, mas sim em conversas, em um diálogo aberto, em um olho no olho. Claro que a gente não tem essa concepção assim tão forte, mas a gente precisa entender que há necessidade, e para se relacionar, como o autista ele já tem dificuldade de comunicação e interação social, como ele já tem a inflexibilidade cognitiva, ele tem a restrição, né, que ele se restringe de muitas coisas. Então já são vários agravantes que precisa-se de muito cuidado. E muitos relacionamentos acabam por quê? Por falta de compreensão, por essa falta de olhar, por essa falta de entendimento, de conhecimento, na verdade. Porque quando a gente entende que
você vai se relacionar, ou quando você está com alguém, ou quando você precisa estar com alguém, a gente precisa entender que é um esforço tremendo para nós autistas. Que a gente tem que estar sempre fazendo algo para agradar ao próximo, para estar sempre vivenciando o próximo, para que ele também não se sinta como o autista sente. Ele precisa estar, só que ele não pode ficar sendo testado ou provado. No relacionamento tem isso também, tá? Não pode ser testado ou provado. É a mesma coisa, a questão que mais me desregula, eu sempre estou dando esses exemplos por mim. O que mais me desregula é eu ter que provar que eu sou autista, ou eu ter que provar que eu não fiz tal coisa. Esse momento de provação é muito difícil, é o momento de te desregular, assim, que você entra em crise rápido. Aí o que acontece? A crise de choro, ela é tremenda. A gente não quer chorar, mas a gente não consegue parar. Você entendeu? Então, assim, é complexo o convívio com o autista. Às vezes você tá ali brincando, sorrindo em um ambiente social, ou às vezes num barzinho ou em qualquer outro lugar, e de repente você começa a olhar e pensar em algo e você tem uma crise de choro e a pessoa acha que é por ela. Não, mas é por algo que aconteceu ou o pensamento veio. Você não comanda o que você quer. Então, por isso que a gente não tem esse padrão de convívio social. Nós não somos padronizados. Porque o autista, ele não é um ser que ele vai ser como todas as outras pessoas, que elas têm que seguir o padrão da sociedade. O autista, ele não vai seguir o padrão da sociedade. Ele não consegue seguir o padrão da sociedade. Então, mesmo no relacionamento, ele também não vai conseguir. Também mesmo no trabalho, ele não vai conseguir. Ele tem que se adaptar. E essa adaptação, ela necessita desse cuidado, dessa empatia, desse amor, dessa resiliência. E principalmente a mulher, ela precisa de muito mais atenção, muito mais amor, muito mais carinho. Porque as pessoas acham que a mulher não é o sexo frágil, mas realmente é. A gente pode se entender que não, a gente quer ser forte, quer mostrar coragem, quer sempre estar sorrindo, mas ninguém entende o que está por dentro. E quando a gente está em casa, a gente precisa de algo, a gente precisa que essa compreensão, esse entendimento seja realizado. Ele precisa, porque quando a gente chega em casa, que a gente encontra alguém que realmente a gente tem sentimento por ela, que a gente ama, o que a gente mais quer? No meu caso, eu quero chegar em casa, eu quero simplesmente que a pessoa só me olhe e me abrace e não precise falar nada. Que ela entenda assim, ó, eu estou aqui. Mas não é por muito tempo. Por quê? Porque o contato com o autista é rápido. Quanto tempo? Uma pergunta agora para você, gente. Eu, assim, assisti na live do Paulo Lebesso. Quanto tempo dura um abraço? Eu achei fantástico essa fala, sabe? Cabe muito no relacionamento com o autista e entre autista, né? Quanto tempo? Quem tá aí na live, fala pra mim mais ou menos quanto tempo dura o abraço. Quanto tempo você demora no abraço? É uma pergunta maravilhosa, sabe? E assim, ele deu uma explicação muito boa, né? Que ele usou um termo do elefante. Quando eu falo elefante, eu demoro 3 segundos, mais ou menos, para falar. E quanto tempo você acha que um abraço deve durar? 0,8 segundos. Então, é muito menos do que o tempo de falar elefante. Então, a gente tem que entender que o abraço, ele tem que ser rápido, né? Ele precisa ser um abraço rápido e intenso. É mais ou menos de falar assim, elefante. Parou, ali você já terminou o abraço. Para o autista, isso é muito complexo, porque muitas vezes o autista, ele não quer o abraço. Então, você tem que pedir permissão. Eu posso te abraçar? E muitas vezes a gente tem aquele impulso do comportamento de entrar e falar assim, não, eu vou abraçar e pronto, né? A gente tem que entender que precisa-se desse cuidado. A gente precisa entender que a mulher também precisa dessa atenção. Tem gente que precisa do toque, né? Então, deixa eu colocar só o dedinho em você, ou deixa eu fazer só isso em você.
Mas tem pessoas que não, que é só o contato visual, ela não precisa ter toque, né? Então a gente tem que entender as necessidades de cada um. A gente precisa entender o que o outro precisa, não só na mulher, mas o homem também, né? Então é assim, é uma troca, o relacionamento é uma troca, é um conhecimento, né? Uma vivência, e aí que tem que manter todas as formas de respeito, o carinho, o amor, a cumplicidade, né? E entender ainda mais quando é uma parceira ou um parceiro autista, as suas particularidades e os seus prejuízos, tá? Então hoje essa live em especial eu trouxe para que vocês entendam um pouquinho mais sobre as particularidades do relacionamento com o autista e entre autista, tá? E se alguém ficou com dúvida ou tiver na live e quiser fazer alguma pergunta sobre esse tema, eu deixo em aberto, e assim que ela for postada, tá? Esta live, também comente, compartilhe com quem vocês precisam repassar essa informação, e também participem das minhas redes sociais, e se precisar, claro, de algum atendimento e de uma ajuda, eu estou à disposição, tá bom? No meu consultório, para que vocês possam agendar um horário e estar sempre me chamando no direct ou no WhatsApp, que tenho ali também no Instagram, tá bom? E assim, eu só desejo hoje um feliz Dia das Mulheres, e que vocês possam e tenham um dia muito, muito feliz e muito abençoado, porque todas nós merecemos. E não é só hoje o dia único e específico Dia da Mulher. Todos os dias é o Dia da Mulher. Todos os dias nós temos que agradecer por estar acordados. Então, todo dia é dia, né? Então a gente precisa só entender isso. E entre o relacionamento, só para fechar essa live com chave de ouro e deixar essa pergunta também no ar: quanto tempo dura o seu abraço? Quanto tempo você demora no seu abraço? Eu vou deixar essa perguntinha aí para vocês me responderem aí nos comentários, tá bom? Porque também é uma forma de carinho, é uma forma das adaptações do autista, tanto entre ambos os sexos, tá? Então a gente precisa entender muitas particularidades disso. E aí, dentro do relacionamento com o autista e entre autista, o principal e o primordial é a compreensão, o conhecimento, a empatia e muito, mas muito amor e muita paciência. Só isso. Porque daí sim, você vai entender as particularidades, você vai compreender os prejuízos e você vai entender aonde eu preciso melhorar para acolher a necessidade do meu parceiro ou da minha parceira. Ou também para entender aonde eu consigo manter ela sem crise, ou que eu não vou deixá-la desconfortável em algum ambiente. E também, principalmente, não julgue para não ser julgado. Cuide, não questione. Cuide no que você vai falar. Pense muito bem antes de falar, porque muitas das palavras, elas são muito mais acentuadas para uma pessoa autista, principalmente o não. Ou você ser questionada, ou, como se diz, ser julgada, é muito, muito, muito difícil para o autista. Não que para todas as outras pessoas não seja, mas é que para o autista ele acentua de forma prejudicial, com traumas, com problemas psicoemocionais, sabe? Então, assim, é de forma muito impactante, tá bom? E eu deixo um super beijo a todos, um feliz Dia das Mulheres, tá? E aguardo vocês na próxima live, na sexta-feira, às 10 horas, tá bom? Deixa seu comentário aí, após a entrega dessa live, tá? Que ela for postada, e também sugestões de temas ou de curiosidades que vocês tenham sobre o autismo. Aqui é um canal para essas informações, para atendimentos, sobre o autismo e sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, mas eu levanto muito a bandeira sobre o autismo, por ser portadora e por cuidar também das pessoas com o autismo.
né? Por ser autista e também cuidar das pessoas autistas. Porque a gente não pode falar portadora. Então a gente tem que falar, eu sou autista, tá bom? Um super beijo para vocês e até a próxima, tá? Tchau, tchau!